Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma live do Espalhando a Palavra, que será a última desse projeto, né? Então nós encerramos hoje com um tema incrível, comunicação e docência, e será a última live do Espalhando a Palavra. O Espalhando a Palavra tem outros projetos, né? Mas aqui no Instagram, com as lives, será a última hoje. E hoje eu vou conversar com a Tatiana, ela... Olá! Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tô bem, Carol, e você? Tudo bem. Tá frio por aí? Aqui tá bem frio. Nossa, muito frio aqui. Tô dentro de casa e tô aqui, ó. Com De blusa. jaqueta, Tá bem frio. Seja bem-vinda no Espalhando a Palavra. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, viu? Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade em participar. Eu estou acompanhando os seus stories, tudo, e eu estou adorando. Eu acho Obrigada. que são temas assim que a gente precisa, né, falar, precisa conversar, e é uma dificuldade de muita gente a comunicação, né? Sim. Parece que não, mas é algo que a gente usa, né? Todo dia. Parece que não deveria ser uma dificuldade, mas é, né, Tati? Carol, isso é muito interessante, porque a comunicação a gente usa mais do que todo dia, a gente usa quase que o tempo inteiro. Uhum. Às vezes um olhar que eu mando para alguém, ou, por exemplo, a roupa que eu escolho, né, para fazer uma apresentação, para dar uma aula, para fazer uma live, tudo isso faz parte da nossa comunicação. A gente se comunica desde o momento que a gente chega no mundo, na verdade, a gente se comunica já dentro do útero, né? A gente precisa da comunicação para sobreviver. Então, a comunicação ela está o tempo inteiro com a gente e por isso que muitas vezes a gente não dá o valor e a atenção que a comunicação precisa. Uhum. Então, eu queria agradecer muito, obrigada por estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo, acho que vários assuntos aí que são bem pertinentes no momento que a gente está vivendo. E quando tudo isso acabar, né, é algo que a gente precisa saber sempre, né? Então, antes de começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse quem é a Tatiana, o que ela faz, né? E por que a gente está falando que é tão importante esse assunto, porque é a sua área, né? Joia. Então, eu sou fonoaudióloga de formação, eu fiz a minha graduação em fonoaudiologia, fiz mestrado em comunicação humana e há 10 anos, mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira. Então, eu parei de trabalhar com a reabilitação da comunicação, que é muito a fonoaudiologia, o que a fonoaudiologia faz, e passei a trabalhar com a habilitação da comunicação, ou seja, desenvolvendo a comunicação de pessoas que não têm nenhum transtorno que impactam a comunicação, mas que ainda assim querem utilizar a comunicação da melhor forma possível. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa é a minha formação. Eu trabalho treinando pessoas e despertando a consciência a respeito da comunicação e treinando pessoas para extrair o melhor do seu potencial comunicativo, tanto para falar em público, com a oratória, até com a comunicação um a um. E nessa transição de carreira, nesses 10 anos, eu criei um método de desenvolvimento da comunicação, que é o inteligência comunicativa. Porque eu percebi nos meus estudos e também na minha experiência e com algumas vivências que eu tive na minha carreira, que se comunicar bem em qualquer cenário, em qualquer contexto, é uma forma de inteligência. Então, antes, né, nós achávamos que inteligência era só uma, era a inteligência lógico-matemática,
a inteligência racional. Hoje nós sabemos que o ser humano ele é dotado de múltiplas inteligências e algumas dessas inteligências passam pela comunicação. Então a gente pode concluir que usar a comunicação da melhor forma é uma forma de inteligência. Que legal. E você, né, com toda essa experiência, qual que é a maior dificuldade que você acha que as pessoas têm em se comunicar? A escuta, em primeiro lugar, né? Então, até porque nós temos um desejo muito latente de falar. Esse desejo, ele vem da personalidade, vem de alguns lugares, né? Vem da personalidade, vem muito da nossa cultura também, Carol. Então, nós estamos, não sei se alguém que é de fora do Brasil ou tem outra nacionalidade vai nos ouvir, vai nos assistir, mas aqui no Brasil, a cultura latina, de uma forma geral, e mais ainda, nós aqui no Brasil, nós temos uma crença cultural de que ser uma pessoa comunicativa ou um bom comunicador, uma boa comunicadora, é uma pessoa que fala, se expressa muito, fala mais do que as outras pessoas. E, na verdade, a comunicação, ela começa na escuta. Eu só consigo promover o diálogo, por exemplo, se eu me abro para a escuta. Se eu consigo deixar as minhas crenças, os meus valores, os meus pensamentos numa varanda, como se estivesse numa sacada aqui ao meu lado, né? Eu não me desfaço totalmente deles, mas eu deixo eles aqui ao meu lado e me abro para o novo que o outro me traz. E, então, esse é o nosso maior desafio hoje na comunicação aqui no Brasil. A escuta, né? Silvia, um beijo. Ela está perguntando como o professor deve fazer para escutar as crianças. E é isso, e daí eu já emendo aqui outra questão que está dentro dessa mesma pergunta. Qual que é a importância dessa comunicação no ambiente escolar? Tanto do docente com o docente, quanto do docente com o discente. A comunicação tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto bastante, no livro dele sobre com o título A Era da Curadoria, que ele diz que ensinar é comunicar e comunicar é ensinar. E, então, são duas atividades, né? Comunicação e ensino são inseparáveis. Quando eu comunico de alguma forma, eu ensino o outro, eu trago algo muitas vezes diferente para essa outra pessoa e eu só ensino por meio da comunicação. O ensino só acontece por meio da comunicação. Então, a comunicação, ela dita a qualidade do ensino. E aí, pensando na questão da escuta do aluno, né? A primeira coisa, se forem alunos crianças, se for na educação infantil, a primeira coisa é a gente não tratar o interlocutor, no caso a criança, ou qualquer interlocutor, como menos do que a gente, de alguma forma, né? Numa posição menor. É claro que a hierarquia, ela é extremamente importante, ela é importante para o ser humano de uma forma geral. Então, a gente costuma olhar muitas vezes com um olhar negativo para a questão da hierarquia, mas o fato é que, neurologicamente falando, uma hierarquia bem estabelecida tira o ser humano do alerta. Então, é saudável essa relação hierárquica, mas a comunicação não violenta, o método da comunicação não violenta, traz que, quando procuramos ter uma escuta empática, compassiva e ativa, nós precisamos nos colocar numa posição de igualdade. Então, no momento da escuta, que as duas partes, seja um professor e um aluno, um professor e um aluno adulto, ou um professor e um aluno criança, quem está conduzindo a comunicação, no caso o professor, precisa se colocar ali numa posição de igualdade para que a escuta possa acontecer. Só assim eu consigo deixar os meus julgamentos adiados, porque o maior bloqueador da escuta é o julgamento.
O que mais impede que a nossa escuta aconteça de forma a gerar algo novo com o outro é o julgamento que eu faço do outro. Então, nossa, que pergunta boba, nossa, como é que você pode, imagina, você não estudou, como é que você pode me perguntar isso nesse momento? Ah, não é possível que você esteja com essa dúvida, né? Ou, olha que bonitinho que ele está perguntando. Esse tipo de julgamento bloqueia o diálogo, porque bloqueia a escuta. E a questão da hierarquia nada tem a ver com autoritarismo, né, Tati? Isso, exatamente. Que as pessoas confundem. E dentro da escola a gente vê muito isso, né? A questão de eu sou professor, então eu tenho que ter o domínio e só eu domino, né? Numa posição ali muito de autoritarismo e não de liderança, né? De hierarquia, né? Isso, a hierarquia ela não precisa ser um impeditivo para o diálogo, de maneira alguma. Tá? Então a gente confunde muito esses conceitos, você colocou super bem, né, Carol? Hierarquia não é sinônimo de autoritarismo, não precisa ser, muito pelo contrário, a hierarquia, como eu falei, é algo que tira as partes envolvidas no diálogo de uma certa tensão, de um certo alerta, porque ela nos deixa confortável sabendo, né, quem está acima. Só que, em alguns momentos, no momento da escuta não violenta e compassiva, eu preciso me colocar em posição de igualdade. Tanto que eu falo isso em treinamentos dentro de empresas. Quando eu dou treinamento de comunicação não violenta e treinamento só sobre escuta, eu digo, olha, a comunicação não violenta, ela pode ser utilizada de você para o seu gestor, do seu gestor para você, de você para os seus liderados e você para os seus pares. Então, se a gente trouxer para o ambiente acadêmico, né, para a escola, também ela pode ser utilizada do professor para o aluno, do aluno para o professor, isso pode ser ensinado, inclusive, né? Como é que eu pratico a escuta, não só do professor com o aluno, mas do aluno com o professor e entre os alunos também. E você acha, você falou, né, que deve ser ensinado. Você acha que esse assunto, né, sendo em disciplina transversal ou não, você acha que ensinar comunicação deveria estar no currículo da escola? Ai, com certeza, com certeza. Eu vejo um movimento já assim, sabe, Carol? Eu vejo muito, eu faço parte, eu estou até vendo aqui que a pessoa do GoWinners entrou, que é um programa de aceleração de desenvolvimento de jovens, né, para o mercado de trabalho, do qual eu tenho um orgulho imenso de participar. E traz um módulo de comunicação para a formação desses jovens entrarem no mercado de trabalho. Há 2 semanas, eu dei uma live, fiz uma live também, na verdade, um encontro fechado, de várias universidades do Brasil, de diferentes estados, e várias universidades colocando que já tem a disciplina de comunicação dentro da universidade, né? Como uma disciplina que o aluno passa necessariamente. Quem dera eu tivesse tido isso na minha época, né? Quem dera eu tivesse ouvido sobre a importância da comunicação e aprendido sobre comunicação na escola, mesmo no ensino fundamental. Então, eu acredito que esse é o futuro, na verdade, né? As pessoas saberem se comunicar e saberem que a comunicação faz parte da nossa vida em diversos aspectos, não tem como escapar. Então, se a gente for pensar em relacionamento, por exemplo, do mesmo jeito que a qualidade da comunicação dita a qualidade do ensino, a qualidade da comunicação dita a qualidade dos nossos relacionamentos, porque a gente só se relaciona por meio dela. Então, eu levanto uma bandeira de que isso precisa ser ensinado, não só o falar em público, que também é de fundamental importância. Então, eu vejo hoje jovens saindo da universidade e recorrerem ao meu trabalho porque não conseguem ingressar no mercado de trabalho, porque não conseguem gravar um vídeo, porque não aprenderam isso na universidade. Não tem essa competência, né? Então, antes a gente achava que só a competência técnica era o suficiente para que
a gente se realizasse profissionalmente. Uhum. Hoje não. Hoje nós temos a competência técnica como uma das competências necessárias. Existem várias outras competências. E oratória e comunicação interpessoal certamente fazem parte dessas competências. Eu acredito nisso. Eu também. A minha educação foi muito essa que a gente está conversando, de que o professor fala, você escuta e não tem a escuta ali democrática nem nada. E eu tive que fazer depois curso de comunicação para conseguir estar, né, em outros ambientes com a comunicação mais desenvolvida. E não só a comunicação fala e escuta, mas o se portar, que era o que você começou a falar no início, né? A roupa que eu coloco, as expressões que eu faço. Então, as minhas emoções passadas, né? Mesmo que eu não abra a boca para falar. Então, eu tive que fazer isso depois, porque na educação, né, dentro da escola, no ensino, nem tinha espaço para isso, não era um ambiente onde o aluno poderia se expressar, né? Então, esse avanço a gente já percebe que vai ser benéfico, né? Porque se o aluno se expressa e o professor escuta, também é uma forma ali de respeito e de colocar realmente se abrir para o outro, né? Isso, exato, Carol. Então, você falou aí, né, a importância do como é falado, então, a nossa comunicação não verbal, como é que eu torno essa matéria ensinada, ou esse assunto ensinado, como é que eu torno envolvente? Como é que eu faço para que o aluno tenha vontade de adquirir esse conhecimento a respeito dessa matéria? E antes nós vínhamos de uma situação em que a linguagem acadêmica, né, não só nas universidades, mas principalmente nas universidades, ainda não é só antes, ela ainda é uma linguagem muito rebuscada. Né? Então, é até uma crítica que eu faço ao academicismo, que ele torna pouco envolvente o ensino, muitas vezes. Então, eu preciso usar, né? O professor tem aquela crença de que ele precisa ser muito eloquente, ele precisa ter uma linguagem muito erudita, muito rebuscada. É claro que estando num ambiente, né, de conhecimento, na academia é importante, né, mantermos uma certa qualidade da comunicação, mas será que esse rebuscado é qualidade na comunicação? Desculpa. Será que é uma qualidade ter uma linguagem tão rebuscada, inacessível muitas vezes? Eu tenho uma grande amiga que está fazendo mestrado numa grande universidade. Ela fala, Tati, eu não consigo entender o que a professora fala. Tem um professor de uma matéria que, assim, ninguém fica um olhando para a cara do outro, porque é inacessível. E aí, assim, qual é o lado positivo disso, né? Dessa eloquência em excesso, dessa erudição em excesso. Estamos vendo um movimento até, né, de afastamento da ciência, de afastamento do conhecimento formal. Precisamos olhar um pouco, né, para o que está na causa raiz disso, sim, além de, né, outras coisas, né, a descrença na ciência, a descrença no ensino, mas tá também uma coisa de o acadêmico, de alguma forma, se colocar numa posição de que ele pode falar e se comunicar do jeito que ele quiser e o outro que se vire para entender, né? E não é assim. É isso que eu ia te perguntar. Muitas pessoas, né, pesquisadores, pessoas da área, falam, só existe comunicação se o outro consegue me entender. O que você acha? É isso mesmo, né? De que adianta todo esse repertório de palavras se eu não me faço entender, né? Se a outra pessoa não vai conseguir estabelecer um diálogo comigo, né? Até porque a gente sabe que o Brasil, nós temos uma parcela muito grande de analfabetos, né? Que não tem esse repertório para a comunicação. Então, quando eu vejo uma notícia, por exemplo, na TV, que
que é algo muito fechado, né? Que a outra Uma pessoa linguagem muito formal, que aquela pessoa que não tem nem a instrução do pouco ali da alfabetização, do pouco repertório, ela não vai conseguir se informar. Então, de que adianta essa comunicação, né? Exato. E muita coisa começa daí, né? Então, a pessoa não consegue entender uma aula e aí ela se desmotiva para ler o livro da aula e ela se desmotiva em relação àquela matéria. E aí, porque o professor não consegue se comunicar da melhor forma, né? Ou se mantém nessa posição de poder e não escuta e não adequa a linguagem, porque comunicação eficaz é sinônimo de adequação. Então, eu preciso sair do meu modelo, preciso também adequar o meu modelo. Eu estou vendo isso, acompanhando a minha filha de 10 anos, tendo aula online, como as professoras precisaram adequar a linguagem para o online, a linguagem para o espaço virtual, porque senão a criança vai se desmotivar, a criança se desmotiva, né? Porque tem toda uma questão também aí da comunicação no ambiente virtual. Então, se eu fico ali, não, eu dou aula desse jeito, eu falo desse jeito, eu me comunico desse jeito, você terá certamente alguns alunos que se conectarão ao seu estilo e uma série de outros alunos que não se conectarão. E aí, porque o docente, ele é o agente, né? É ele que decide se a comunicação dele cria uma ponte ou cria uma barreira com o aluno, né? Então, nós precisamos... Eu não acredito muito, Carol, naquela... Tem uma máxima em relação à comunicação que é assim, se o outro... se você falou e o outro não captou, não entendeu, a responsabilidade é inteira do falante. Eu não gosto muito dessa máxima, porque coloca o ouvinte numa posição de coadjuvante que ele não tem na comunicação. O ouvinte, ele é tão ativo quanto o emissor da mensagem, tá? Mas faz parte, sim, é de responsabilidade, sim, do emissor da mensagem, adequar a mensagem a aquelas pessoas ou aquele interlocutor ou aquela interlocutora que vai recebê-la. Então, a gente precisa olhar, opa, peraí, né? Se tá todo mundo dormindo, por exemplo, na minha aula, tem alguma coisa que eu preciso olhar na minha comunicação. Que é o que vai fazer toda a diferença ali, né? Nesse momento, né? Por isso que hoje a gente defende tanto na educação a questão da reflexão e da avaliação minha, docente, comigo mesma, na hora da prática. Porque não adianta também eu dar uma aula todinha e ninguém ouviu, ninguém entendeu, e eu só vou refletir disso depois no meu outro planejamento. E não, né? Causa e efeito. É ali, nós estamos lidando com seres humanos, né? Então, é ali, naquele momento, o que eu já vou fazer para mudar e fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque se a comunicação é algo que te atinge instantaneamente, por que não fazer naquele momento essa intervenção, né? Isso, exatamente. Não perder aquele momento. Sim, né? sim. Exatamente. Eu lembro que eu tinha um professor no mestrado que era assim famosíssimo na área lá, né, da disciplina que ele dava, tal. E aí eu cheguei, nossa, super ansiosa para assistir a primeira aula dele. E ele entrou, sentou, falou um bom dia assim bem por cima, ficou olhando para o livro dele, ele lia uma parte, tudo com o mesmo tom de voz, não olhava mais para a gente, não interagia com a gente, ficou lendo ali, não levantou, não se movimentou. Em 15 minutos de aula, não estava só eu, mas quase metade da sala dormindo, já tinha saído, já tinha ido tomar um café. Por quê? Por conta da comunicação dele, né? Do não verbal, principalmente. Então, o passar o conhecimento e o ensino envolve todo esse processo, que é um processo complexo, muitas vezes. São muitas
questões a serem olhadas. Então, o tom de voz, qual é o método que esse professor utiliza, se ele faz contato visual ou não, se ele interage com as pessoas, que é muito importante, com os alunos. Então, o que ele está colocando de novo, né? Por meio da comunicação dele, para tornar esse aprendizado envolvente, para que o aluno tenha vontade de aprender. E isso você está falando no mestrado, que é assim, né? Já são adultos, todo mundo que já tem uma, né? Que a sua formação ali, né? Enquanto ser humano já está num nível, né? De ok, já somos adultos. Imagine criança, né? Que entra na escola, ela já está ali só no tamanho, ela já tem uma diferença muito grande do seu professor, que às vezes nem fala, né? Nem se agacha para conversar com essa criança, nem tem esse olho no olho, né? E aí a gente fala, minha sala é uma bagunça. Por que as crianças só gritam? Elas não prestam atenção, né? E aí o adulto ainda ele tem ali uma opção, ou ele sai da sala e pronto, ou ele não vai provavelmente assistir mais aquela aula, vai desmotivá-lo. Mas a criança, ela vai demonstrar também de forma, às vezes, não verbal, né, Tati? Que ela não tá gostando daquilo, né? Sem dúvida. A criança demonstra muito. E a criança fala, né? A criança, ela tem uma capacidade de assertividade que é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A assertividade na comunicação não é de acertar, é de asserir, que é declarar. Então, eu consegui declarar para o outro aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, ou que eu gosto, a minha vontade, sem ofender o outro, sem agredir o outro, mas também sem entrar na passividade da comunicação, que é deixar de falar. Então, a criança, ela consegue fazer isso muito bem, e nós, adultos, na interação com a criança, vamos podando essa assertividade. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que fazer curso para aprender a ser assertivo de novo. De novo. E o que você acha, assim, qual a gente já falou várias dicas, assim, incríveis, mas qual é o impacto que você acredita de uma boa comunicação nesse processo de aprendizagem mesmo, né? Desde da infantil até ali os anos da adolescência, que a gente está terminando ali o ensino médio, essa progressão na boa comunicação dentro desse ambiente escolar, o que você acha que agrega nesse processo de aprendizagem? Por parte do professor, Carol? Isso. Primeiro, essas adequações, né? E aí, nessa adequação, eu vou colocar as questões não verbais. Isso. Então, isso, como eu falei, né? Parece básico, mas muitas vezes não é. Então, falar olhando para as pessoas, se preocupar em variar a tonalidade vocal é muito importante. Né? Aquela pessoa que fala tudo no mesmo tom de voz, fica dificílimo, a gente não consegue prestar atenção. É lembrar que a comunicação não verbal, ela gera mais impacto no outro do que a verbal. Então, o que a gente fala, a mensagem propriamente dita, ela é importante, mas para ela ser compreendida e captada pelo outro, ela precisa ter um não verbal que apoie ela. Então, como esse exemplo que eu dei do professor do mestrado, que falava tudo baixo para dentro, no mesmo tom de voz, a gente precisa se esforçar demais para prestar atenção nessa pessoa e a gente passa a desistir, né? A interação é muito importante, então, que o aprendizado, ele tenha um momento, né, da teoria, mas ele também tenha um momento da prática. Nessa adequação, eu coloco a questão de deixar a linguagem menos rebuscada, deixar a linguagem mais simples. E eu não estou dizendo que é para falar errado, não é isso, mas é tornar a linguagem acessível. Facilitar a compreensão do outro, né? De novo, buscar sinônimos ali, né, do que você quer dizer.
para aquela situação, né? Isso, exatamente. E entrar com a disponibilidade da escuta, de entrar com a disponibilidade de rever o seu cronograma. Se você entra, por exemplo, para falar sobre o conteúdo X e você vê que aquelas pessoas, sejam crianças ou adultos, naquele momento não têm expectativa ou não estão prontas ou dispostas a aprender aquele conteúdo X naquele momento. O que você pode fazer para realinhar sua rota aí e, de repente, trazer um outro assunto? Então, a flexibilidade na comunicação do aprendizado, que promove o aprendizado, ser flexível, se disponibilizar a ouvir o outro, a ouvir as dúvidas, as queixas, e entender que pode ser que você precise fazer alguns ajustes no que você planejou naquela aula para gerar essa conexão. Porque, Carol, a comunicação do docente, ela precisa gerar uma sensação de confiança. Então, precisa se estabelecer uma relação de confiança entre docente e aluno, para que esse aluno também esteja ali na disponibilidade de rever algumas coisas, de escutar também o professor e de, por que não, criarem juntos uma nova ideia. Tá? É a escuta generativa, aquela que cria coisas novas, que possibilita a criatividade. Legal, incrível. E assim, eu acredito muito, né? Hoje eu vejo muito mais sobre isso, mas o que a gente defende bastante, né? É que às vezes o docente, o professor, ele não conhece como o ser humano aprende, né? Falta essa noção de como o outro aprende, como funciona o meu cérebro para que eu aprenda e para que eu esteja ali com bom desenvolvimento, né? Isso também eu vejo que faltou na minha formação acadêmica mesmo, e aí você vai procurar cursos e pós-graduações depois para você ir entendendo essa parte da neurociência, né? Que é também importante nesse processo do professor e aluno. E essa comunicação, eu acho que a gente também precisa saber disso, né, Tati? Como que a pessoa... Da onde vem essa comunicação, igual você começou a falar? É de antes de nascer. Então, peraí, se é de antes de nascer, se a criança já tem algum problema ali na comunicação dela, será que foi algo que interferiu? Foi o ambiente que interferiu enquanto ela ainda estava no ventre? Como que para vocês na comunicação é isso? É isso mesmo? A gente precisa entender como ali o cérebro funciona ou não? Estou falando besteira. Ah, sim, sim, é de fundamental importância, né? E assim, e até entender alguns sintomas mais comuns que podem demonstrar um possível transtorno na comunicação, um possível transtorno de linguagem. Porque o transtorno de linguagem, ele vai afetar diretamente o aprendizado, diretamente. Então, é uma criança que apresenta algum sintoma desse, é uma criança que, quando o professor fala, ela vira para escutar, ela aperta os olhos, por exemplo, ou ela se fecha e não demonstra interesse de uma maneira corriqueira. Então, é de fundamental importância que o docente ele tenha consciência de quais são esses principais sintomas, de quais são, né, o que pode ali ser um alerta para que esse professor faça uma intervenção, procure a família, comunique a família, não tenha até receio de comunicar, porque muitos desses transtornos a criança consegue até reverter o aprendizado se existe uma intervenção precoce, né? Uma intervenção num tempo de uma janela neurológica. Então, o professor é de fundamental importância que ele tenha consciência e conhecimento a respeito desses alertas que a comunicação dá. Porque a nossa comunicação, ela mostra muita coisa. Ela mostra desde o nosso estado emocional. Então, o professor que está ali em atenção para o aluno,
ele consegue perceber por meio da comunicação se aquele aluno está bem emocionalmente ou não, até ela pode demonstrar esse tipo de sintoma relacionado a um transtorno mais grave. Uhum. Né? Então, ela é um canal realmente para muita coisa. Ela é uma exteriorização do interno para o mundo. Uhum, e nós vivemos isso, né? Se a gente liga para alguém, a pessoa, dependendo de como a pessoa atende ali o telefone, você nem precisou ver aquela pessoa. Você já vai falar, ih, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, né? E a criança que tá ali com a gente todo dia facilita essa ligação, né? A gente olha para a criança e já percebe, nossa, hoje ela não tá muito bem, ó, hoje foi mais complicado por conta disso, né? E esse olhar atento é muito importante, né? Exatamente. Às vezes, a forma com que a criança entra em sala de aula, o professor já consegue detectar que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente na forma de se comportar. Porque a comunicação ela é uma reunião de comportamentos. Então, a comunicação, ela é comportamento verbal, ela é comportamento gestual, comportamento de postura, comportamento vocal. É uma reunião de comportamentos. Então, eu vejo, né, e o professor, o que é muito importante também, é o professor perceber padrões, porque nós temos padrões, e nós temos padrões que vêm da nossa personalidade e que impactam na nossa comunicação. Então, nós temos padrões também de comunicação. Então, tem pessoas que têm uma expressão facial mais convidativa, por exemplo, sorriem mais. Tem pessoas que são mais sérias. Tem pessoas que falam num volume vocal mais forte, outras num volume vocal mais baixo. Enfim, nós temos padrões. E aí também o professor estar atento, e isso faz parte da escuta também, Carol. Então, quando eu digo escuta, isso que eu estou descrevendo agora é uma forma de escuta. Então, saber que aquela criança, por exemplo, que aquele aluno, ele fala bastante. E aí o aluno chegou naquele dia não falando. Houve uma mudança no padrão de comportamento dessa criança, no padrão de comunicação dessa criança. O que pode estar acontecendo? Será que é só um dia ruim? Ou será que é sinal de alguma outra coisa? Sim, nossa, é importante. E agora, falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Tão atípico para todos, mas como que nós podemos, assim, facilitar a nossa comunicação nesse momento, né? Já que ela está ligada tanto aos nossos padrões, mas está ligada também à nossa escuta, está ligada ao nosso emocional, né? Como a gente se interrelaciona com o mundo. Como que a gente faz para se comunicar nesse momento? No online? No online, tanto não sei se a gente pode falar, tanto na forma de se expressar na escrita ali, quanto na forma de falar. E aí o professor nas gravações das aulas, nas aulas ao vivo, tudo isso. Sim. Então, assim, entre escrita e fala e um vídeo, né? Então, pensa que quanto menos informação aquele canal de comunicação promove, mais ruído. É inversamente proporcional. A escrita, na escrita, nós temos somente a comunicação verbal. Eu não tenho comunicação não verbal na linguagem escrita. Aí a gente já pensa quanto ruído essa linguagem estritamente verbal gera. Porque toda e qualquer possibilidade de detectar emoções do outro e transmitir emoções está de fora na linguagem escrita. Temos agora os emojis, né, as carinhas, mas ainda assim não é a mesma eficácia de estarmos aqui olhando uma para outra, vendo expressão facial e ouvindo a voz, tá? Então, a dica que eu dou é, se é uma coisa muito importante, não escreva. Use o máximo de recursos de comunicação possíveis. Então, se é algo muito importante, faça um vídeo com a pessoa, ou se não tenho tempo, manda uma mensagem de voz, tá? Então, cuidado com a linguagem escrita, porque o outro dá a carga emocional para aquela mensagem que ele quiser.
E Isso muitas que eu ia vezes... perguntar. Isso, exatamente. Então, muitas vezes, a interpretação que nós fazemos da linguagem escrita não é o tom que o outro deu. É a projeção do nosso estado interno na mensagem do outro. É isso que eu ia te falar, porque às vezes nós vamos mandar uma mensagem no WhatsApp. Aí você fica pensando, nossa, será que eu fui rude? Ou, nossa, será que eu fui feliz demais? Porque, igual você falou, os emojis ainda você coloca se você está expressando uma coisa feliz ou triste. Mas quando você põe aquele texto, como a pessoa vai interpretar é muito mais difícil, né? Porque daí... Ela interpreta do jeito que ela está emocionalmente. Olha que incrível, né? A questão dessa comunicação e quantas coisas a gente precisa se preocupar e ter ali um pezinho atrás para não errar, né? Nesse momento. Isso, então, de novo, né? Se é algo muito importante, fale, não escreva. Se você vai escrever, indique o seu estado emocional. Então, olha, eu estou fazendo uma pergunta, mas não é irônica, é porque eu tenho uma dúvida mesmo. Né? Ou você coloca RS de risos, para você, de alguma forma, trazer o tom emocional daquela mensagem. Isso é de fundamental importância. Comunicação online. É também um desafio. Mesmo que estejamos aqui nos vendo, eu estou vendo o seu rosto, você está me vendo, estamos ouvindo uma outra, mas mesmo assim não é o mesmo impacto de uma comunicação presencial. Então, também precisamos aumentar um pouco o volume da voz para falar, precisamos articular bem as palavras, precisamos trazer gestos aqui para a tela e não só usar a cabeça e o tronco. Então, a gente precisa facilitar que o outro capte melhor a nossa comunicação não verbal. Então, usar ênfase, isso que eu fiz agora, comunicação não verbal. São recursos que a gente utiliza para facilitar, porque é um desgaste muito grande no online, né, Carol? Sim. Justamente porque a gente fica tentando pegar as pistas, principalmente visuais, da mensagem do outro. Então, essa comunicação online dificulta. Agora, uma outra coisa, porque estamos aí começando a falar de volta às aulas presencial. Pouco antes de eu entrar aqui na live, eu estava assistindo a um vídeo de uma professora que eu acompanho, e era um vídeo sobre educação sexual, incrível o vídeo, a aula que ela estava dando para crianças pequenas sobre educação sexual. E a máscara dela, eu achei genial. Era uma máscara, tampava o nariz, mas a parte da boca era um plástico duro transparente. E eu achei isso incrível, porque a máscara, ela causa um prejuízo enorme na comunicação, né? Então, além de ela abafar o som sai menos projetado, ela corta a pista labial. Sim. Porque quando nós estamos nos comunicando, eu estou olhando para os seus olhos, para os dois principais focos da face, olho e boca. Sim. Então, a gente também faz uma leitura labial, né? Os lábios, eles servem como um apoio para o processamento da nossa escuta. E ela colocou uma máscara que aparecia a boca. Então, eu achei genial. Para quem não tem esse recurso, usar gestos ilustrativos. Então, olha, eu vou falar sobre duas coisas agora para vocês. De uma caixa pequenininha e uma caixa grande. Então, eu vou colocando gestos. Eu costumo fazer isso quando eu vou, por exemplo, ao supermercado ou à padaria. Quer CPF na nota? Não, obrigada. Você me dê 4 pães, por favor? Você coloca para mim numa sacolinha? Porque a máscara dificulta, né? Eu tô vendo bastante gente que trabalha com a comunidade surda também, usando essa máscara. Porque, igual você falou, se nós duas conseguimos nos comunicar através da fala e da escuta, eles não têm a escuta. Então, prejudicaria muito mais. E eu achei super interessante várias amigas que trabalham com isso usando essa máscara.
porque você vai se proteger, tá dentro do que a gente pode fazer nesse momento, mas você não vai prejudicar o ouvinte, né? A pessoa que está ali e você precisa passar a informação, se comunicar, né? Isso, exato. Então, olha que cuidado com o aluno, olha que cuidado com o ensino, que cuidado com a comunicação. Uma professora usando uma máscara que a boca aparece, né? Então, assim, é isso. Comunicação é olhar muito mais para o outro do que para mim. A verdade é essa, né? Comunicação é a gente conseguir a difícil missão, desafiadora missão de sair do nosso ego e de olhar para o outro. Então, é de sair do egossistema e criar um ecossistema. Isso é comunicação. Que legal, é incrível, assim. Nós já estamos indo aí para quase uma hora, que esse assunto é incrível. Eu falo, gente, a gente poderia ficar assim, horas falando de comunicação, né? Porque é algo que está intrínseco, né? Algo que faz parte da nossa essência, né? Inerente ao humano, com certeza. Inerente, é. E para assim, as nossas considerações finais, eu queria antes te agradecer muito por você estar aqui, por disponibilizar. Eu sei o quanto é corrido, eu sei tudo que o nosso dia, né, as nossas 24 horas se transformam às vezes em 50 horas, né, para a gente dar conta de tudo. Então, eu agradeço assim, muito, imensamente. Como eu falei para o pessoal, né, antes de você entrar, nós estamos fechando hoje com você as lives do projeto Espalhando a Palavra, né? O projeto ele vai ter uma continuidade, mas não agora aqui no Instagram mais. Então, assim, e terminar falando de comunicação é incrível. Então, e assim, com uma pessoa que entende muito, que trabalha com isso, então eu queria agradecer demais você. E para as nossas considerações, eu queria que você desse mais, né? Porque você já deu tantas dicas, mas assim, o que a gente poderia falar para o pessoal, não só professores, mas para as pessoas, né? Agora a gente sabe que muita gente vai procurar, né, empregos, vai se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, algumas coisas que a gente possa nos ajudar nesse momento da entrevista, por exemplo, com as nossas expressões, né? Tanto corporais quanto verbais. O que você acha, assim, que é muito importante a pessoa saber? O que é muito importante a pessoa saber, Carol, é quais são os pontos cegos em relação à comunicação dela para ela. Então, trabalhar, desenvolver a nossa comunicação, desenvolver qualquer habilidade, competência humana, na verdade, começa com autoconhecimento. Não tem como fugir dessa primeira etapa, que é o autoconhecimento. Então, eu só consigo desenvolver, eu só consigo melhorar aquilo que, primeiramente, eu sei como funciona em mim. E eu sei como opera em mim. Então, uma dica é de um exercício que é simples, mas que vai trazer muita informação a respeito da sua comunicação. Se você pretende disputar uma vaga de emprego, se você pretende falar bem em público, se você pretende se comunicar melhor, pegue um dia, grave um pequeno vídeo de 3 minutos de você falando, expondo alguma coisa, se é professora, se é professor, dando o começo de uma aula, termine a gravação e se assista. Você não precisa pedir para alguém assistir, você se assistir. Você vai ver quanta coisa você vai descobrir a respeito da sua comunicação. É tirar a comunicação do nosso intuitivo, é tornar a comunicação consciente. Eu não estou falando aqui de intuição ou de se comunicar intuitivamente. Eu estou dizendo que para eu melhorar a minha comunicação, para eu desenvolver, primeiro eu preciso saber como sou eu me comunicando. E esse exercício é um exercício que traz muita consciência a respeito de pontos cegos. Será que você faz algum vício de expressão? Será que você tem uma expressão facial pouco convidativa? Como é a sua voz? Então, se grave, se apresente, se grave e se assista. Como se você estivesse assistindo uma outra pessoa ali. E aí, sim, você pode começar
a desenvolver a sua comunicação. Não dá para pular essa etapa do autoconhecimento. Quais são os seus padrões? Como é você diante de um conflito? Como é você quando você precisa falar alguma coisa difícil para alguém? São perguntas a se fazer de autoobservação em relação à sua comunicação. Que legal. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, foi incrível. Eu acredito muito que vai alcançar muitas pessoas. É uma dúvida, é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Ainda mais em falar em público. Peço que as pessoas te sigam nas redes sociais. Eu sei que você dá cursos, acabou de dar um curso, né, sobre como falar em público. Então, assim, quem tem essa dificuldade pode te seguir, né? Pode procurar. Não sei se você faz mais nesse perfil. Então, sigam a Tatiana, que eu sei que assim ela pode ajudar muito nessa questão de comunicação. Obrigada, eu que agradeço e é um prazer, eu sempre fico muito feliz, eu tenho tido muitos convites para falar no ambiente de docência, no ambiente acadêmico, cada vez mais sobre comunicação, então eu fico muito feliz de estarmos nesse movimento de trazer a comunicação, a consciência sobre a comunicação e a inteligência comunicativa, né, para o ambiente da educação, para o ambiente acadêmico, para o ambiente dos docentes. Fico muito feliz e, Carol, sempre que precisar, será um convite aceito com muita alegria. Que legal. Muito obrigada, viu? Eu que ótima semana. Para você também e a todos aqui que estiveram presentes. Muito obrigada e vamos falando mais sobre comunicação. Esse assunto não pode parar. Não, com certeza. Um grande beijo, viu? Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todos.